Obrigada, Jordi. Oi, todo mundo. Eu sou a Lília, estou aqui fazendo minha estreia, fazendo minha primeira palestra. Acabei de assistir às aulas gravadas e estou empolgada para começar a fazer a interpretação. E aí eu escolhi esse tema, da expressividade da voz. A voz é uma coisa que tem, atravessado a minha vida de diferentes formas, desde cedo, e eu acho que é um tema pertinente, principalmente para nós intérpretes, futuros intérpretes como eu. E aí a ideia é pensar um pouco sobre a escuta da voz, principalmente, sobre como a gente ouve a voz, como a gente entende esse fenômeno. E a gente vai ouvir também algumas vozes faladas. E depois eu vou compartilhar algumas práticas. Aí são algumas ideias, práticas que acho que ajudam a gente aí nessa expressividade da voz, na nossa comunicação eh, como intérpretes, como pessoas, mas principalmente como intérpretes aqui hoje. Então vamos lá. Opa. Então, quem sou eu? Vou me apresentar aqui. Eu sou tradutora, intérprete, né? Eu sou uma futura intérprete, mas já coloco aí para me acostumar. Sou musicista, trabalhei durante muito tempo com música e pesquisadora da voz. Pesquisadora não no sentido acadêmico, formal, mas por muitas questões, por muitas dificuldades, inclusive, que tive ao longo do meu percurso, como, por exemplo, vergonha de falar em público, dificuldade de cantar afinado. Por causa dessas dificuldades, eu busquei muitos profissionais, professores de canto, e fono, muita fono, para poder desenvolver a fala, desenrolar um pouquinho. E aí, no meu percurso, tem esses elementos aí, né, que... Opa, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Começando com a voz, e aí eu gosto de falar que eu fui do grito ao canto, porque minha primeira lembrança de trabalho consciente com a voz era quando eu era pré-adolescente ali e eu ficava gritando com a cara no travesseiro, assim, eu ficava um tempão gritando, 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 até minha voz ficar rouca para eu conseguir reproduzir as vozes dos cantores e cantoras de rock que eu gostava, né? E hoje é uma coisa que quando eu penso eu fico com aflição, né? Meu Deus, eu estava estourando a minha voz, é, mas foi esse o começo que me despertou assim para, ai, quero ter uma voz de tal tipo, sabe? Primeiro pensamento sobre a voz, né? Queria ser uma rockstar, enfim. E aí, durante a adolescência fui aprendendo a guitarra, isso me levou para música, para aulas de música, e aí eu fui indo para o canto, né? Fui conhecendo melhor, principalmente a música popular brasileira, gostando, dessa brincadeira dos acordes, da música brasileira, da voz. Que é muito espontânea, que é muito difícil, né? Porque ela é muito natural dentro da canção brasileira, enfim. E, e um percurso também com percussão corporal, né? Que é, enfim, algo que vinha completar a parte melódica da voz e harmônica do violão, a percussão corporal, que é fazer sons com o próprio corpo, né? Com o objetivo de criar música. É, mas mais tarde, fui fazer a faculdade de letras, coloquei aí caderninhos, porque eu tenho sempre um caderninho comigo, gosto muito de escrever, de anotar o que as pessoas falam, anotar ideias. E durante minha adolescência também, infância e adolescência, fui encorajada por uma das minhas irmãs a estudar inglês. Ela era professora de inglês na época, eu lembro que ela me ensinava. E eu sentia que eu tinha uma aptidão, assim, talvez possível, para línguas. Então, chegando o momento da faculdade, né, pensando, não vou viver de música,
Aí eu fui para a Faculdade de Letras, na Universidade de São Paulo. Dentro desse percurso, acabei escolhendo o francês e não o inglês, porque eu queria aprender uma língua diferente e, por causa de tantas referências literárias e filosóficas, acabei indo para o francês. E depois, com uma bolsa de estudos, aí eu fiz um ano na Universidade de Paris, no percurso de Letras e Artes. É, aí, depois disso, teve todo um percurso em que a música voltou para minha vida, eh, em que eu estando na França e não conseguindo fazer muitos amigos ali na universidade, achei muito difícil fazer amizades com nativos franceses para eu poder praticar o meu francês. Esse recurso da música voltou. Então eu comecei a frequentar lugares de práticas musicais, enfim. Deu muito certo, conheci muita gente e mais tarde, resumindo, acabei ficando na França, fiz uma formação, em música, né, uma formação de canto popular, é o que eles chamam de musique actuelle, músicas atuais, músicas que não estão dentro do que é clássico ou erudito. eh, e desenvolvi esse trabalho de pedagogia, né? Fui professora de música durante 9 anos, sempre fazendo essa mescla entre voz, percussão corporal e o movimento, né? Que é por isso que entra o corpo aí dentro do meu trabalho. E assim foi, entre momentos em que eu pude trabalhar com coisas que eu gosto e momentos em que eu trabalhei com coisas que eu não gosto, né? Passaram-se 11 anos de vida em território francês. Foram 6 anos e meio na França mesmo, na região parisiense, e 4 anos e meio na Ilha da Reunião, que é um território francês, é um departamento francês, mas que fica no hemisfério sul, perto do continente africano, né? Então é por isso que hoje as línguas, né, que eu tenho comigo são o português, minha língua materna, o francês crioulo, né, que eles chamam de créole, francês da Ilha da Reunião, e o inglês, que estou agora retomando assim com toda a força, depois de muito tempo, né, vivendo num cotidiano, tendo o francês como língua estrangeira. E aí que entra, né, fazem 7 meses que eu voltei para o Brasil para ficar desta vez e que estou tentando unir um pouquinho dessas duas áreas, assim, do som, que eu chamo de som e sentido, né? Que seria a parte da voz e da língua, do sentido de diferentes culturas e de expandir mais o meu conhecimento de mundo, a minha cultura geral. Eu tinha a impressão de viver, às vezes, dentro de uma bolha e tenho muita vontade de expandir meu conhecimento para outras áreas. Então, a tradução e a interpretação, principalmente, estão contemplando isso agora. Mas vamos para o assunto da voz. Eita, pronto. É, a gente começa com essa pergunta: como definir uma voz? Que é uma outra pergunta escondida aí dentro: como escutar uma voz? Sempre que a gente fala de alguma coisa sonora, é um pouco difícil de definir, porque a gente não está vendo, a gente não está tocando, a gente não está sentindo o cheiro, é apenas a audição. Então, é, tem muitos termos, a própria técnica vocal tem dificuldade, né, em encontrar consenso para isso. É, e a gente vai usando, né, no nosso cotidiano, palavras que aparecem aí. Eu estou falando. E aí, essas palavras geralmente estão ligadas com essas características escritas aí, então, das propriedades do som, que são características que qualquer som vai ter, né? A intensidade, que é o volume,
que é a primeira coisa, quando a gente ouve um som, a primeira coisa que o nosso cérebro identifica é o volume desse som. É, e a gente costuma usar alguns termos como, ai, tá alto, tá baixo, abaixa o som, né? E que dentro da nomenclatura musical isso vai estar mais ligado à altura, mas por isso que precisa de contexto, né? Para a gente entender o que que a gente está falando. Aí altura, né? Grave, agudo, que a gente vai chamar às vezes de voz grossa e voz fina, né? Ou seja, a gente dá uma característica palpável para uma coisa que a gente não consegue pegar, né? Mas são tentativas que a gente faz, né? A duração, que é o quanto a gente prolonga, o quanto a gente corta cada sílaba dentro da fala, por exemplo, e o quanto a gente brinca com silêncio, que às vezes é uma coisa muito desconfortável, né? O silêncio. E aí que é o ritmo. Obviamente, dentro da música, a gente, na maior parte das vezes, vai ter uma pulsação fixa e tudo que a gente fizer vai estar relacionada a essa pulsação, né? Dentro do pulso, fora do pulso, tempo, contratempo, enfim. E o timbre, que é a cor. Que também é uma coisa muito subjetiva, mas são características sonoras, é como se o som tivesse milhares de reverberações dentro deles, de outros sons dentro dele, e aí a gente ouve e a gente identifica uma nota musical sendo executada no piano e a mesma nota musical sendo executada por um trompete. E a gente identifica. Ou se não, quando alguém fala oi, e com esse oi, a gente sabe quem é, porque é uma pessoa que a gente conhece bem, com uma voz que é muito familiar para a gente. Esse é o timbre, muito difícil também eh, de saber, né? O que que é, assim, de definir. Aí tem outras características que a gente vai ouvir bastante também, mas que tem a ver com a emissão da voz, com o jeito que a gente vai falar, né? Então, a articulação. Ai, não articula muito, mastiga, as palavras, fala para dentro. eh, Enfim, tem, né, que tem a forma como os nossos lábios, nossa língua, a nossa mandíbula vai se mexer para, né, a gente entregar esse som, essa mensagem, né? Na verdade, a articulação é o corpo inteiro, né? Mas pensando na voz aqui. E a ressonância, que é um pouco onde a nossa voz vai soar, né? Então, eu estou falando aqui com a minha voz. Mas eu posso também ter uma tendência a fazer ela soar em lugares que vão emitir sons harmônicos mais agudos, né? Tem muita gente que fala assim, é uma voz mais leve, mais ágil, fica assim. Ou uma voz mais grave também, depende do que eu quero eh, falar. Parece que ela está em outro lugar, parece que ela está, né? No canto chamam de voz de peito, mas também esse termo é contestado. Mas é uma voz grave que a gente sente ressoar aqui no tórax, né, no peito, quando a gente põe a mão. É, E voz nasal, tem vozes que soam para a gente nasais, né? Como, por exemplo, a voz do Chico Buarque, que é um cantor de muita expressão e que não tem uma voz modelo, não tem uma voz bonita, ele tem uma voz que soa nasal, né, pra gente, mas é essa graça também. E é eh, essa forma muito sutil de ouvir a voz e de tentar se livrar desses julgamentos e de ideias pré-concebidas que às vezes a gente não sabe de onde vieram, que vão fazer com que a gente ouça melhor o som da voz, né? Que o som que necessariamente vai levar para o sentido da voz, para a intenção, né, de comunicação dessa voz, e também para nós mesmos, né? Para a gente se sentir menos julgado, sentir menos dor quando a gente ouve nossa voz gravada, por exemplo, que é uma surpresa muito grande, que é
Um momento doloroso, né? Às vezes. É tão doloroso quanto se vê, que a voz é a gente, né? A voz, se alguém fala para mim, ai, você está tocando o violão de um certo jeito e faz uma observação, eu vou me sentir de uma certa forma. Se alguém fala da minha voz, ai, a sua voz é assim, assado, tal, eu tenho a impressão de que aquilo me toca muito mais, porque a minha voz sou eu, ela está saindo do meu corpo, de mim. Ela carrega tudo da minha vida, né? A forma do meu corpo, o meu jeito de me expressar, o meu sotaque, a minha história, enfim. Então, é, a gente sempre está trabalhando com vulnerabilidades, né? Quando trabalhamos com voz. E temos essa relação entre voz cantada e voz falada, que eu não quero só puxar a sardinha para o meu lado da música, mas são vozes que não estão tão distantes assim como parece, né? Esse limite não é tão claro às vezes dentro das correntes musicais, mas dentro da forma com a qual a gente fala todos os dias, todas essas propriedades do som que a gente vai estudar na música, que a gente vai controlar o nosso volume, que a gente vai adaptar a nossa altura, né, para fazer notas precisas dentro de uma tonalidade musical, tudo isso a gente também faz com a voz falada, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um afinador, né? Um aplicativo que vai dar a nota que está sendo emitida por um instrumento, por uma voz, enfim. Será que dá para ver? Ele tem aqui uma representação americana. Ele está ultra sensível, mas ele mostra letras e cada letra corresponde a uma nota musical seguida de algum símbolo, né? Para representar. Então, quando eu falo, tem notas musicais aqui aparecendo. É G, F, o que está aparecendo? F, Fá sustenido, Lá sustenido, né? Eu tô usando uma certa extensão de notas também quando eu falo, e pode subir, entendeu? Pode descer, pode, pode ter muito ar. Tem muita gente que fala, tem aquele ar na voz, vai dar um outro sentimento para quem está ouvindo. E fica aí essa pergunta: estamos condenados ao adjetivo? Como é que a gente fala? Como é que a gente vai descrever a voz de uma pessoa? Ah, é bonita, é feia, agradável de ouvir, mas o que que significa agradável de ouvir? Ah, é uma voz aveludada. Mas o que que significa a voz aveludada? É uma voz mais grave, é uma voz, né? O que isso quer dizer? Né? Então, por causa disso, para a gente tentar entender melhor, né, o que é a voz, trazer algumas reflexões, aí eu peguei esse texto, que se chama O Grão da Voz, que é um texto que gosto muito e que eu li quando estava numa aula de canto, não era nem uma aula assim, de fala, mas um texto do Roland Barthes, filósofo, escritor, sociólogo francês. Então, em 1972, ele escreveu esse texto que se chama O Grão da Voz, seguido de um outro que se chama A Música, a Voz e a Língua. E acho que dentro dele tem muitos pontos aí que vale a pena a gente parar e pensar com calma. E aí, né, esse texto, O Grão da Voz, o objetivo dele é fazer esse relato impossível de um prazer específico que sinto quando ouço alguém cantar. Então, é um texto sobre escuta, é um texto em que ele começa comparando dois cantores muito famosos ali, que eu não vou me lembrar o nome, e que estão principalmente ligados à música erudita. Então, ele vai comparar dois cantores e ele vai explicar por que ele acha que um desses cantores tem o grão da voz e o outro não, né? E para isso, ele vai eh, falar sobre esses conceitos de língua e de música. Então, eh, a língua, né, para ele é o texto, nesse caso, uma letra de música, no nosso caso, o discurso de alguém. Pode ser um texto escrito, né? Pode ser, enfim, que aí vai trazer um sentido
né? Uma mensagem, porque a palavra, a gente sabe, né? A palavra tem esse poder de evocar coisas. Eu não preciso estar mostrando um abacaxi para vocês aqui, né? Basta eu falar abacaxi, que, enfim, se a gente vive num mundo em que provavelmente todos nós já tenhamos visto um abacaxi na vida, provavelmente a gente consegue fazer uma imagem do que seja essa palavra, né? Então, língua, isso se chama de língua, né? E idiomas, né, também. Aí a música, na verdade, o som, né? São todos os efeitos sonoros, no caso dele, quando esses cantores estão ali trabalhando esse texto de ópera. Então, efeitos sonoros, nesse contexto, vão estar ligados à técnica vocal. Melismas, que é ficar passando muito rapidamente de uma nota para outra. Vibrato, que é segurar uma única nota, mas ela dá uma vibradinha assim. Glissando, que é fazer um movimento muito longo e contínuo entre uma nota e outra. E o staccato, que é cortar as notas. Isso são efeitos musicais que existem também nos instrumentos e na voz, quando se canta. É, E o ritmo, que aí eu já coloquei aí para eu não esquecer, né? Do silêncio, que é a respiração do cantor, né? Por exemplo, no Brasil temos o João Gilberto, que falam que é uma pessoa muito inteligente, que brinca muito com o silêncio, porque ele faz silêncios onde você não espera muito, e soa muito natural, muito polirrítmico, só que soa muito natural. Enfim. E aí, o que que ele fala? Que um desses cantores que ele está ali analisando, comparando, ele está muito envolvido na parte do som. Então ele tem uma técnica vocal incrível, usa todos esses efeitos, né? E tem né, uma presença também muito forte, mas que o texto acaba se perdendo um pouco. O que também tudo bem, pode ser, né? Às vezes a gente vai ficar curtindo muito mais aquela voz assim do que a letra da música, né? Por exemplo. Mas aí ele chega no grão da voz a partir do outro cantor que não tem tanta técnica musical, vocal, mas que vai fazer encontrar esse ponto, que é o que ele chama, né? Quando a língua encontra uma voz. Então, quando a voz, ela não está ali apenas sendo uma voz virtuosa, uma voz expressiva, ela está com essa dupla postura de língua, ou seja, ela está transmitindo sentido, ela está fazendo a gente ver essas imagens, passando um significado. E ao mesmo tempo, o som ali está acontecendo de uma forma muito equilibrada. Então, é isso que ele chama de grão da voz, que é a gente articular, né? Eu estou pensando na minha articulação enquanto falo, mas eu não perco a minha intenção de comunicar, né? Eu valorizo as palavras. Então, é um equilíbrio aí que ele vai chamar de grão da voz. E para tentar entender melhor o que seria esse equilíbrio, ele vai usar esse termo, que é a dicção da língua, e aí vira, né, uma coisa até poética, né, que estamos falando de grão, e aí ele diz que é o espaço onde os significados germinam de dentro da língua e na sua própria materialidade. Então é como se realmente a materialidade é aqui, a língua acontecendo, e o grãozinho da voz ali, ó, dentro da minha voz, fazendo essa língua germinar, né? Acontecer ali. Ela não está nem em modo automático, nem numa demonstração eloquente da minha voz. Ela está ali encontrando, né? Tá germinando, tá em movimento. Aí ele também fala que é a volúpia dos sons significados das letras.
E é isso que ele fala. É uma palavra bem simples, mas que deve ser levada a sério. A dicção da língua. E que para ele, tem até um outro texto que eu não coloquei aqui, mas que ele vai aprofundar esse prazer. E ele vai levar para esse lado da volúpia, para um lado quase erótico, assim. Mas é que aí já é a sensação dele, né? A interpretação dele. Dele estar ouvindo e ter essa sensação, assim, de ver as letras ali, os significados, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E tem uma escritora que é também é, psicanalista, se chama Regina Navarro. E ela traçou um panorama das relações amorosas e sexuais, desde a antiguidade até os dias de hoje, assim. E aí ela fala que quando o telefone começou a ser usado de uma forma assim muito abrangente, que muitos homens eles achavam, não deixavam as mulheres atender o telefone para elas não terem ali a voz de um outro homem no ouvido delas. Porque isso era uma coisa obscena, assim, você ter uma voz ali colada no seu ouvidinho, só você ouvindo, sabe? Então, é, enfim, são interpretações, né? Mas isso prova é, que a voz ela pode causar muitos efeitos na gente, né? Apenas a voz. Apesar de sermos pessoas muito visuais, a voz tá, né? E esse é o trabalho do intérprete, né? As pessoas não estarão necessariamente nos vendo, dependendo do contexto, mas vão estar ouvindo, e isso tem um impacto muito forte, né? Em quem está ali, assim, ouvindo com fones a nossa voz amplificada por um microfone. É, E aí ele vai trazer também essa parte da corporeidade ou corporalidade. Enfim, que é o grão é o corpo na voz que canta, na mão que escreve, no membro que executa. Então é um pouco essa sensação assim de você ouvir uma voz e, por exemplo, você sabe que a pessoa está sorrindo quando ela está falando, mas você não está vendo a pessoa, mas você ouve assim, você fala, ah, eu acho que a pessoa está sorrindo, sabe? Ou quando você ouve a respiração, né? Da pessoa. Eu fiz aula com uma fono que ela conseguiu uma vez ouvir a voz de uma mulher e falar assim: Nossa, ela tem o dente de tal jeito? E tinha, porque ela já estava ali, ó, sabe, ouvindo como o som estava reverberando dentro da boca da pessoa, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma língua grande, pesada, preguiçosa, e às vezes hoje eu consigo ouvir isso na minha voz, sabe? Que é hum, tá, a forma é o corpo ali acontecendo, né? E, e aí ele vai falar desse efeito, né? Como ouvinte, estou ouvindo a minha relação com o corpo da pessoa que está produzindo essa voz, por isso talvez que ele acha que seja uma relação muito próxima. Você está ouvindo, e o seu corpo está reagindo ao corpo da pessoa que está produzindo aquela voz, né? É uma relação de proximidade de alguma forma. Por isso que a gente sente também tão exposto, né? Nossa, põe assim uma gravação da nossa voz falando para ver se qualquer pessoa não vai ficar pelo menos um pouco incomodada ou com vergonha. Vamos continuar. É, Aqui também, mais alguns pontos só para frisar mais essa ideia de grão da voz, né? Que nenhuma voz é neutra, nenhuma voz humana é neutra. Talvez a da inteligência artificial, e mesmo assim, né? Mesmo ela, talvez não seja neutra, impossível. Toda voz é penetrada pelo que ela diz. Olha ele de novo usando palavras lascivas aí dentro do vocabulário dele, mas é impossível ter uma voz neutra, né? Então, por isso que a gente também tem que assumir a nossa forma de se expressar em determinados temas, né? Então, aí ele põe essa diferença entre articular e pronunciar. Articular para ele é simplesmente fazer aqueles sons saírem da sua boca. E você dá a cada consoante a mesma intensidade sonora, que aí eu não sei se ele está falando de volume, mas eu diria a mesma entonação, assim, na mesma frase, estou falando todas as palavras com a mesma entonação e tal. E aí que ele chama, é a frase, e pronunciar, que é
cada fonema é esculpido dentro do sentido geral de uma frase, né, que é o que chama de fraseado, e que na música também vão usar, né, o fraseado de uma, de uma frase de guitarra, o fraseado de jazz, o fraseado, enfim, de um certo estilo musical, que é justamente essa coisa de frisar palavras, de brincar com todas essas propriedades do som e escolher o que que eu quero dar ênfase, o que vai passar mais rápido, o que vai ser dito e depois vai ter uma pausa, tudo isso são ferramentas que a gente tem, né, para pronunciar uma frase e tornar a língua mais viva, que acho que é esse o objetivo, né? Tem nada pior do que a gente se entediar, né? Enquanto a gente ouve alguém cantando, falando, e é a partir disso que a gente vai sair dessa coisa de, ah, eu gosto dessa voz, eu não gosto. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de lidar com aquilo que está se apresentando para a gente, né? E de reagir também. É, e agora, vou mostrar aqui alguns trechinhos, de vozes faladas, algumas vozes faladas que eu escolhi assim, porque elas fazem parte do meu cotidiano. Vozes do português brasileiro, de podcasts, para a gente é, ouvir juntos, assim, o que que essas vozes trazem para a gente, né? A primeira, a Natuza Neri, que é jornalista, um podcast de notícias que existe, que passa, que tem de aí de segunda a sexta-feira, que se chama O Assunto. Então, só para resumir, a Natuza Neri é uma voz, assim, muito equilibrada, que vai transmitir aquela segurança. É sempre a primeira voz que eu ouço, assim, porque são as notícias do dia, e passa uma sensação de segurança muito equilibrada, né? Uma mulher muito inteligente, muito articulada. Chico Felice, que tem esse podcast em que ele vai atrás das pessoas que viraram meme, muito bom. E aí ele já tem uma voz um pouco mais peculiar, um pouco mais estranha, tá vendo? Difícil de escrever também, mas que ele se apropriou muito bem. Ele conta histórias assim de um jeito muito legal, a gente fica curioso, é maravilhoso. A Camila Frender, do É Nóia Minha, em que ela vai falar de noias da cabeça dela, coisas que ela fica pensando que será que sou eu? Só eu fico pensando nessas coisas? Será que é besteira? Enfim, é muito informal, muito leve, e ela tem essa voz que, num contexto assim mais é, padronizado, vai, digamos assim, mas não sei, do que a gente acha que é o que seria uma voz bonita para uma pessoa que apresenta um podcast. Ela tem uma voz que soa meio nasal, tem uma voz que tem quebras. Assim, sabe? Parece que ela tá meio rouca, mas é constantemente, muito interessante. E o Clóvis de Barros, que é filósofo, tem esse podcast de questões filosóficas e ele brinca muito com a voz. Esse cara é só ele falando, mas é uma viagem. Então, vou deixar a playlist, depois a gente pode comentar, se vocês quiserem. E aí, é, tem essa frase que eu gosto muito, que é ouvir o outro, sentir o outro, sustentar o outro, que é uma frase do Stênio Mendes, que é um músico, e ele usava muito essa frase para improvisação musical. Ele trabalhava, né? Muitas dinâmicas, já tive oportunidade de trabalhar com ele, dinâmicas de improvisação musical em tempo real, em que você tem que reagir muito rapidamente ao que uma pessoa que está do teu lado acabou de criar. Aí você cria uma outra frase, e assim por diante. E aí ele falava que para improvisar e para ter esse estado de prontidão, tem essas três regras. Ouvir o outro, obviamente, porque primeiramente esse som tem que chegar ali nos nossos ouvidos, né? Sentir o outro, porque não adianta nada a gente ouvir e não sentir, e nesse sentir tem muitas coisas envolvidas, né? Tem a nossa interpretação também, mas tem uma abertura que é sensorial, que é intelectual, enfim, mas que acontece ali no momento, e sustentar o outro, ou seja, realmente agir com essa sensação de você estar apoiando o outro, de estar construindo uma coisa, de ser uma ponte, né? Dentro dessa comunicação musical, de mensagem, enfim. Essa é uma frase que eu acho que cabe em muitos contextos. E aí
essa pergunta, né? E a voz do intérprete, como que fica, né, dentro disso tudo? E aí eu coloco essas características, né? Empatia, sensibilidade, agilidade, jogo de cintura, obviamente o conhecimento, né, linguístico, conhecimento do assunto, mas como que é a nossa voz quando a gente fala diferentes idiomas? Eu não me sinto igual quando falo francês, quando falo inglês, né? E como que a gente lida com isso? A gente está confortável com a nossa voz nesses diferentes idiomas, registros? E quando a gente está sendo a voz do outro, né? Que é um pouco que o intérprete faz, não vai copiar exatamente igual, nem as palavras, nem a entonação, nem os gestos, mas a gente é a voz de uma outra pessoa de alguma forma, né? Então precisa muito dessa sensibilidade, agilidade aí, que é isso que eu quero desenvolver aí, espero aí, nesses próximos meses, anos, enfim. E aí, como ter controle da nossa voz numa situação que é tão desafiadora, né? Não é à toa que aqui, né, a galera da adrenalina, porque é muito estresse, né? É muito assim. Eu fazendo exercício sozinha na minha casa já, tipo, nossa, meu Deus, que nervoso, né? Que trabalho cognitivo, mas e a voz ela mostra tudo que a gente é naquele momento que a gente está sentindo. Não tem como. Então precisa ter um mínimo de controle, né? E aí é, é por isso que aí eu acho que entra essas práticas, que são práticas diferentes, diferentes tipos de coisas que a gente vai fazer no nosso cotidiano. Obviamente, tem a saúde vocal, né? Tem a manutenção da nossa voz, a hidratação, aquecimento, desaquecimento, todo esse trabalho que é um trabalho de sobrevivência vocal mesmo, né? Que a gente sabe que a gente pode perder a nossa voz, ou ter muitos problemas. E eu gosto muito dessa ideia de memória corporal, que é a memória vocal, porque voz é corpo, né? Talvez uma outra discussão essa, mas voz é corpo. Então, é, na hora do nervoso, a gente vai reagir do jeito que está mais enraizado na gente, na nossa memória mais profunda. Então, por isso que tem que, assim, na minha opinião, né, trabalhar muito para a voz poder sair, mesmo em situações de estresse, né, para que a gente consiga se movimentar, que a gente consiga falar, mesmo com a adrenalina lá em cima. Aí tem essa ideia da escuta, né? Que é isso também que eu trouxe com o Bartes, que é a gente, né, parar para ouvir a voz falada também, não só no cotidiano, né? Mas assim, parar, vamos ouvir um minuto assim e sentir aquela voz, né? Antes de interpretar, enfim, ouvir, escutar. O imitar, né, brincar, que é a gente essas coisas que eu fiz um pouquinho aqui, né, de brincar com a voz, de experimentar e né, que tem a ver com a coisa, com a prática teatral. Inclusive, esse brincar, ele pode ir muito longe, pode ser uma prática de canto, pode ser uma prática teatral, porque são coisas artísticas, e as atividades artísticas geralmente empurram, né, para essa exposição, para diferentes possibilidades, experimentação. Aí tem o trabalho de consoantes e vocais, que é realmente pegar um trecho de um texto e falar, vou falar só as consoantes. Então, por exemplo, nessa frase, alimentar a memória vocal corporal, quando eu quero pronunciar só as consoantes, vai virar praticamente um beatbox, né? Vai ficar. Hum. É muito estranho, né? Todos os exercícios vocais são muito feios, né? São muito estranhos. Quem já fez fono, aula de canto, sabe, né? Eles são. Mas é articulando, brincando com isso, né? Em diferentes idiomas, né? Vogais, a mesma coisa. Alimentar. A, I, em, a. Isso em diferentes alturas, né? São formas de brincar com as palavras dentro de um certo idioma, dentro de um certo contexto, que acho que isso desenrola muito a nossa fala. E os fraseados, que são as entonações, né? Que a gente vai dar para a frase. Então, práticas para regar o grão da sua voz. Ou se não, práticas para regar o grão da sua voz. Práticas para regar o grão da sua voz ou práticas para regar o grão da sua voz.
Enfim, são algumas pistas, né, e coisas que a gente pode ir fazendo para ir também alimentando a nossa expressividade. Eu coloquei essa foto de uma pessoa completamente entregue ao que ela está fazendo aí. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou terminar deixando meu contato aqui. Eu ainda não adicionei as pessoas no LinkedIn, vi que vocês colocaram ali os contatos. Mas aí eu queria falar, depois da apresentação, talvez seja mais fácil a gente saber, pelo menos saberem quem eu sou, né? Quando eu for fazer uma solicitação ali de amizade, enfim. E é isso. Muito obrigada.